Você não é aquele que Deus escolheria. Você é o mais provável. Deus escolhe as coisas loucas. Sim, Ele escolhe para confundir os sábios. Porque no mundo Deus, o Senhor, daria todo aquele dinheiro para aquela pessoa? Porque eu posso confiar nele. Porque no mundo o Senhor daria àquela mulher ou àquele homem o dom de cura ou o dom de milagres? Porque eu posso confiar neles. Deus escolhe. Sabe, quando Deus escolhe alguém, como quando eu fui salvo, eu tinha 2 diplomas universitários, ou faltavam poucas horas para o meu segundo diploma. Mas eles me colocaram na classe de escola dominical de 15 anos para baixo, porque eu tinha usado tanta droga por tanto tempo que eu não conseguia falar. Eles simplesmente me levavam para a escola dominical com todas as crianças. Sabe, eu já tinha saído da faculdade, eu tinha trabalhado com Pablo Escobar, e eu sentava lá e não conseguia nem falar, não conseguia nem me expressar. Tinha usado tanta droga, e o evangelista passava e dizia: você vai pregar o evangelho ao redor do mundo, você vai fazer isso, aquilo. Eu dizia: ok, parece bom pra mim, isso é legal, cara. Quando o diabo vem e diz: quem você pensa que é? Você precisa dizer ao diabo: eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? E sabe de uma coisa? Quando o diabo traz o seu passado e diz: olha o que você era, você precisa lembrar o diabo que aqueles que foram perdoados muito, amam muito. Eu realmente creio que as pessoas que realmente entendem que somos salvos pela graça se tornam as maiores ferramentas para edificar o reino de Deus. Então nunca diga: eu sou um ninguém. Não, eu não sou um ninguém. Eu sou o co-herdeiro com Cristo Jesus. Você não é um ninguém. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Então Davi vem ver os irmãos. Eu já estive no vale. Eu estive bem onde os filisteus estavam e onde os israelitas estavam. E Davi vem e ele está só levando o almoço dos irmãos. E eles vêm, ele se aproxima, isso mesmo. E ele vê o exército de Deus escondido nas tendas. E ele olha e vê Golias. Golias tinha entre 10 e 12 pés de altura. Fala do tamanho da lança dele, do tamanho do escudo e do tamanho do capacete. E o que isso é descrevendo o quão grande é o problema que enfrentamos no mundo. O quão grande é a situação no tribunal, o quão grande é a situação de divórcio, o quão grande é o problema com drogas, o quão grande é o problema financeiro. Eles estão descrevendo o mundo. E aqui vem o pequeno Davi, que era o nanico. Ele nem tinha sido escolhido pelo pai. Disse: vocês têm mais alguém? Ele responde: bem, eu tenho um lá fora, ele está cuidando dos campos. Deixa eu acrescentar uma coisa. Quantos querem ser grandemente usados por Deus nos últimos dias? Eu hesito em dizer isso, mas vamos falar sobre isso provavelmente quando falarmos de paciência. A Bíblia diz: quando você passa por uma batalha, não se dere tudo alegria. Eu odiava esse versículo. Rapaz, aqui vem outra batalha. Porque Deus está fazendo algo em você. Se você lembrar, antes de Davi enfrentar Golias, o que ele enfrentou? Um leão e um urso. Agora, eu já cacei os dois. Se você for na minha casa, eu tenho ursos lá e tenho leão lá. A National Geographic me filmou atirando num leão, o leão avançando. Atirei de mim até a irmã. Uau! Atirei, ele estava lá caído. O cara me disse: você é o único caçador que eu já vi que segurou a posição quando o leão estava avançando. Eu não quis contar para ele que eu estava congelado. Sou eu, o machão. Eu não conseguia me mexer. Vocês têm que pensar, quando lemos isso, pensamos: um leão e um urso. Eu tenho um urso na minha casa que tem 3 metros de altura. Eu estava andando no mato, vimos esse urso, nós estávamos tentando encontrar ele e eu senti algo atrás de mim. Eu me viro e aquele urso estava de pé, tipo de mim até Ana, de pé olhando para mim. Eu atirei e ele fez "rar" e mordeu árvores grandes assim, simplesmente mordeu ao meio. Então, quando olhamos Davi lutando contra um urso e lutando contra um leão, eu entendo isso. Não é tipo: ele lutou contra um urso e um leão, venham comigo. Isso não é uma coisa leve.
E ele fez isso quando ninguém estava olhando. Ele fez isso sendo fiel às ovelhas do Pai. Sim, porque Deus sabia que você ia enfrentar algo maior, que é Golias, mas não é pelas ovelhas de 4 patas, é pelas ovelhas de Deus. Então, quando Davi aparece, todos os generais e todos os líderes e o rei, eles estão escondidos na tenda, e Davi olha e vê esse gigante de 3 a 4 metros afrontando o Deus de Israel. Onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Mandem um homem, mandem alguém para lutar comigo. Davi se aproxima, esse pequeno trazendo o almoço, e ele diz: o que há com vocês? Porque ninguém está lutando. Sabe, alguém diz, sabe, se alguém matar Golias, o rei vai dar a ele uma grande recompensa. E eu amo o que Davi disse. Tipo, fala sério? Ele já tinha tomado a decisão na mente: eu vou atrás desse cara. Mas eu vou atrás dele porque ele está afrontando os filhos de Deus e ainda tem recompensa? Opa, e eu amo isso. Eu amo a humanidade disso, e muitas vezes nós perdemos isso. É como se Deus tivesse colocado em nós o desejo por uma recompensa. Vocês entendem isso? Você não vai só trabalhar e eles te dão um contra-cheque. Não. Eu só fiz isso por vocês. Não, você quer aumento, você quer bônus. O que tem mais para mim? Vamos lá, pegue. Ele está olhando para esse gigante. Quão grande esse gigante? Davi talvez tenha 1,50 metros. Davi é o nanico. O gigante tem 3 a 4 metros de altura. A ponta da lança pesava 12 quilos. Eu ia trazer um peso de 12 quilos. Vocês conseguem imaginar o quão pesada aquela lança devia ser? Ele entra e diz: o que vocês estão fazendo? Vocês não vão lutar contra esse cara? Ele está afrontando o nosso Deus. E todos estão escondidos, os irmãos dele, e vocês sabem que isso é você sabe, você não devia acreditar em prosperidade. Você não devia acreditar nisso. Você não devia acreditar em cura, isso vem dos irmãos dele. Ei, cala a boca. Volta para cuidar das ovelhas. Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso? Vocês sabem o que isso significa? O que circuncisão significa? Aliança. Aliança. Quando Abraão se deitou, Deus disse: Abraão, fique em descanso. Essa batalha é minha. Eu estou fazendo a aliança. Quando Jesus derramou seu sangue na via dolorosa, ele disse: vocês nem entendem, eu estou fazendo esta aliança. Isso é o que Davi estava dizendo. Eu não me importo com o quão grande é o problema. Eu não me importo com o que o médico disse. Eu não me importo com o que o banco disse. Eu não me importo com o que o advogado disse. Eu não me importo com o que o seu chefe disse. Eu não me importo com o que os seus sogros disseram. Fiquem para trás e descansem. Eu estou passando por isso por vocês. Eu fiz uma aliança por vocês. Alguém tem que gritar amém. E sabe de uma coisa? Eu amo isso. Davi pegou 5 pedras lisas. Agora, que horas são? O que mais? Sabe, eu realmente sinto que essas mais que vencedores são aulas de discipulado. Eu realmente sinto para ensinar vocês a serem o líder vitorioso que Deus quer. Todos nós sabemos que Davi pegou as 5 pedras lisas. Todos nós sabemos que Davi tinha uma funda. Alguém mais lembra o que ele tinha na mão? Quem disse? Digam em voz alta: cajado. Ele tinha um cajado. Nossa equipe aqui no New Beginning se chama Staff. Se você trabalha em hospital, eles também são chamados de staff. A palavra staff em hebraico, devemos ir lá? A palavra cajado significa um porrete que defende e afasta o inimigo. Mas também significa o poder da sua tribo. O poder da sua tribo. É daí que vem a palavra staff, onde um grupo de pessoas trabalha junto, certo? Então Davi entendeu. Escutem, número 1, eu estou vindo contra você.
Você vem a mim. Você vem a mim com espada e lança. Eu estou vindo contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Suas armas mundanas, o que o tribunal diz, o que os médicos dizem, o que o hospital diz, o que os advogados dizem. Isso é o que o mundo tem. Ah, parece grande, mas eu estou vindo em nome do Deus Todo-Poderoso. E o que vocês têm no mundo não se compara. As armas da minha guerra não são carnais, mas elas são poderosas em nome de Deus. Você vai cair, mas eu não estou nisso sozinho. Eu estou nisso com toda a família de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso é importante. Essa é uma das razões pelas quais os grupos de vida são tão importantes, que vocês entrem nos grupos de vida. Escutem, há vezes que nossa família passou por algo e nossa família toda ficou unida, mas nós temos amigos ao nosso redor. Eu me reúno nos fundos com os meus amigos e eles oram por Tis e oram por Ana e oram pela situação. Há algo poderoso em saber que você não está sozinho nisso. Vocês têm o Deus Todo-Poderoso com vocês e têm a família de Deus com vocês. E juntos não podemos ser derrotados por nada que o mundo trouxer. Posso ter um amém? Amém. Digam, agressivo. Tudo bem, eu posso ensinar mais uma coisa a vocês? Vocês já me viram fazer isso antes, mas eu vou fazer de novo. Eu preciso de um molho de chaves. Alguém tem um molho com mais de uma chave? Sim, esse serve. Todos nós temos aqueles chaveiros ou pingentes. Vamos lá. Tudo bem. Art, fica comigo. Você vai ser Satanás. Mitch, vem pra cá. Você vai ser Abraão. Quer dizer, o Adão, bem aqui. Fica do lado de Satanás. Lídia, pastora Lídia, vem ser Jesus. Você vai ser Jesus. Você vem ser Deus. O Pai. Ok, bem aí. Ok, Deus, o diabo, Adão, Jesus. E você vem e seja nós. Você seja nós. Tudo bem. Agora, eu estou fazendo isso para... Isso parece bobo, mas se vocês pegarem isso vai mudar a vida de vocês. Se vocês pegarem isso, vai mudar a vida de vocês. Chaves representam o quê? Autoridade. Chaves abrem coisas e chaves fecham coisas. Quando estávamos no ensino médio, tinha esse garoto. Ele não tinha carro, não tinha bicicleta, mas ele tinha tipo 400 chaves no cinto. E ele só andava por aí, chaves tilintando o tempo todo. Porque chaves são um símbolo de autoridade, certo? Então Jesus está andando com Pedro e diz... Ele está andando com você e diz: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro diz: bem, alguns dizem isso, alguns dizem aquilo. E ele diz: mas isso não importa. Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz: e o Cristo significa aquele que vai nos perdoar dos nossos pecados e quebrar toda maldição e derrotar o inimigo. Jesus não morreu só na cruz pelos nossos pecados. E eu sei que as pessoas ficam chateadas, mas não é. Ele andou pela via dolorosa, derramou seu sangue no jardim, no poste de açoite, coroa de espinhos, etc, etc. Pendurado naquela cruz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele disse: eu vim. E sabem, é incrível. Jesus nem disse: eu vim para levar vocês para o céu. Ele disse: eu vim para dar vida a vocês. Vamos lá. Sim, ele vai nos levar para o céu. Mas ele não quer que a gente chegue rastejando no céu. Ele não quer que a gente chegue mancando no céu. Vocês sabem, uma das maiores... Eu amo Charlton Heston e os 10 Mandamentos, mas é uma ilustração ruim. Mostra Israel saindo do Egito depois de 40 anos, e eles estão arrastando uma cabra meio morta com 3 pernas, e todos estão em trapos. Não foi isso que aconteceu. Eles saíram com toda a riqueza do Egito. Sim,
Vamos lá, alguém, me ajudem aqui. Sim, eles saíram com toda a riqueza do Egito. As pessoas diziam, por favor, levem nossos rebanhos, levem nossos rebanhos, levem nossas roupas. Eles não saíram machucados, quebrados e destruídos. Eles saíram como credores, não como devedores. Certo? Então o que nós temos que entender é quando Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? Isso é algo que muda a vida. Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse, Pedro, sobre isso, que eu não só vou te perdoar dos teus pecados, mas sobre isso, eu edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá mais contra vocês. Agora, eu não quero estragar a minha mensagem sobre paciência, mas a Bíblia diz, deixem a paciência ter sua obra perfeita, e eu vou mostrar a vocês. Em hebraico significa passar por isso. Derrotem isso em nome de Jesus, e vocês nunca mais andarão daquele jeito. Vocês nunca mais vão lutar aquela batalha novamente. Estamos perto de onde as crianças nunca mais vão lutar aquela batalha novamente. Mas nós temos que esperar no Senhor. Mas esperar no Senhor não é só ficarmos esperando. Espera, eu vou mostrar a vocês o que é esperar, o que fazemos todo dia. Então ele diz, sobre isso, quem vocês dizem que eu sou? Vocês é aquele que vai perdoar os nossos pecados. Vocês são aqueles que vão quebrar toda a maldição e derrotar todo o inimigo. Isso é o que o sangue de Jesus fez. E ele diz, Pedro, carne e sangue. Vocês não aprenderam isso numa aula de discipulado? Isso é uma revelação de Deus. Que Deus dê a vocês essa revelação. E ele disse, eu vos dou as chaves do reino. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Sim, então no princípio, Deus o Pai tinha as chaves, certo? Você é Satanás? Ok, você tem que trocar de lugar, nada pessoal. Só movido pelo Espírito. No princípio, Deus tinha as chaves. Ele nos criou e Ele deu as chaves a Adão e Eva. Adão estragou tudo e ele Adão e Eva jogaram a humanidade fora do jardim. E quando ele jogou para fora, Satanás pegou as chaves e se tornou o Deus deste mundo. Agora, a maioria de nós ainda age como se Satanás tivesse as chaves. A outra metade age como se Jesus tivesse as chaves. Então, quando Jesus andou pela via dolorosa e derramou seu sangue 7 vezes, o 7º lugar foi quando ele foi até as portas do inferno. Isso é o que ele disse a Satanás lá no jardim. Meu filho vai esmagar a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Então Jesus foi até as portas do inferno. Sim, tomou as chaves de Satanás. Sim. E se tornou o nosso Salvador. Mas aqui está o jeito como a maioria dos cristãos faz isso, e eu sei que isso incomoda algumas pessoas. Isso não tira o foco de Jesus. Isso multiplica Jesus. Nós estamos dizendo, Jesus, me cura. Está consumado. Jesus, tira o inimigo da minha casa. Jesus, salva os meus filhos. Está consumado. Sim. Escutem, você e a sua família serão salvos. Sim. Eu oro para que antes de vocês saírem do prédio, os seus filhos liguem para vocês dizendo, mãe, pai, eu acabei de entregar minha vida ao Senhor, mas se não acontecer hoje, vai acontecer. Eu oro quando Tis voltar na terça-feira e eles fizerem os exames dela, eles vão dizer, Tis, não tem nada aí, não tem nada aí. Mas se não acontecer então, vai acontecer da próxima vez ou da próxima vez. Eu oro para que vocês saiam e o banco diga, sabe, eu não entendo isso, mas toda a sua dívida foi paga, alguém entrou aqui. Eu não entendo, mas vai acontecer, porque a Bíblia diz, eu repreenderei o devorador por causa de vocês. Sim. Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse, sobre isso eu edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá mais.
E Pedro, eu te dou as chaves do reino. Fiquem em pé comigo em todo o prédio. Deixa eu mostrar isso a vocês. Venham comigo. Subam no palco comigo, turma. Quem vocês dizem que eu sou? Ele é o Salvador. E eu sempre tenho que dizer isso, só para as pessoas não me escreverem cartas feias. E mesmo se escreverem, eu nunca leio. Nancy lê e joga fora. Se tudo o que Jesus fez foi morrer pelos meus pecados e dizer, agora boa sorte, espero que vocês consigam, vejo vocês no céu. Nós não conseguiríamos louvá-lo o suficiente, mas vocês precisam entender, Jesus disse, vocês veem como meu Pai me enviou? Havia alguma coisa que Jesus enfrentou que ele não conseguiu lidar? Olhos cegos, demônios, moedas de ouro na boca de um peixe. Ele disse, assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio. Toda a autoridade me foi dada. Agora eu dou isso a vocês. Então, quando dizemos, aqueles que esperam no Senhor, vocês têm que afugentar Vocês não vão lá e dizem, show abutres, show. Vocês vão lá e dizem, obrigado, Senhor, eu te dou louvor. Obrigado, Jesus. Quão grande é o nosso Deus. Deus tem um exército marchando. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Glória a Deus. Deus vivo. Vocês se reúnem. E eu vou acrescentar uma coisa. Eu vou acrescentar. Vocês têm que ter cuidado com quem vocês andam. Isso mesmo. Há uma unção, positiva e negativa, através da associação. Amém. Vocês têm que vigiar quem está falando na vida de vocês. Agora, nós somos maduros o suficiente para saber disso. E eu vou dizer isso, e eu não lembro quem foi. Eu espero que você ainda venha aqui. Se não você vem aqui, tudo bem. Mas o dia que eu anunciei que Tiz estava lutando contra a palavra com C, naquele dia, a primeira pessoa que veio até mim foi alguém que disse, pastor, eu sei como você se sente. Minha mãe acabou de morrer disso. Agora, eu não sei se você está aqui, eu não lembro quem é, eu só estou dizendo, escutem, não só vocês têm que colocar guarda na boca, vocês têm que colocar guarda nos ouvidos. E vocês não podem escutar nenhum relatório maligno. Vamos lá? Eu estou dizendo a vocês, então aqui está o que eu dou a vocês a chave. Quem tem a chave? O Pai tem as chaves? Satanás tem as chaves? Jesus tem as chaves? Posso dar mais uma? Isso vai deixar alguns de vocês bravos. Em João 16, Jesus diz aos discípulos, não orem a mim. Ele acabou de dizer a eles que ele tem que ir, que ele tem que morrer. Tudo bem? E agora, as pessoas ficam bravas comigo por isso. Eu não escrevi o livro. Eu queria ter escrito. Vocês conseguem imaginar os royalties que teríamos com aquele livro? Uau! Vocês acham que quebrar maldições geracionais foi bem? Uau! Jesus está só dizendo aos discípulos. Ele diz, eu tenho que ir. Eles disseram, não, Senhor, você não pode ir. Ele diz, não, eu tenho que ir. Mas eu vou pedir ao meu Pai para enviar um que é exatamente como eu. Eu estou com vocês, mas ele vai estar em vocês. E então ele disse, eu sei que vocês estão tristes. Vocês estão cheios de tristeza agora, e isso vai durar alguns dias. Mas depois de alguns dias, vocês vão me ver novamente. Mas uma vez que vocês me virem novamente, não orem a mim. Eu não vou ao Pai por vocês. Vocês vão ao Pai. Agora, eu não quero que vocês fiquem bravos, mas eu não vou. Quem é Jesus? Eu não vou a Jesus e peço a Ele para curar Tiz. Porque pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Amém? Eu vou ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu no Santo dos Santos, que separava o homem de Deus, rasgou de cima a baixo. Isso mesmo. E Deus diz, agora vocês vêm com ousadia. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Escutem, Jesus fez isso. Isso mesmo. Jesus pagou o preço. Mas Jesus está intercedendo por vocês. Isso mesmo.
Ele está à direita do Pai. O diabo está dizendo: olha, eles não estão louvando, eles não estão adorando. Escutem as palavras negativas. E Jesus está dizendo: não, escutem eles. Eles estão amarrando o diabo. Eles estão o repreendendo. Eles estão reivindicando o sangue do meu que eu derramei 7 vezes. Jesus está intercedendo por vocês. É por isso que ele disse: não venham a mim. Vocês precisam entender quem vocês são. Isso mesmo, vocês são. Jesus não precisava de alguém para ir ao Pai. Ele foi direto ao Pai. Quando Jesus pagou aquele preço, nós devemos vir com ousadia e confiança. Vocês entram no meu escritório e as pessoas entram, elas batem. Pastor, você está ocupado? Mas os meus netos entram e dizem: Sava, eu posso estar falando com o embaixador de Israel. Eu posso estar... Não importa. Eles vêm correndo. É isso que Deus quer que vocês façam. Isso mesmo. E ele diz a Pedro: vocês precisam entender. Digam quem os homens dizem que eu sou. Nós sabemos que ele é o Cristo. Mas o que é mais importante é quem vocês dizem que são. Vocês são co-herdeiros com Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Eu ando pela casa todo dia. Diabo, eu te amarro em nome de Jesus. Eu te repreendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, vamos lá agora, se um homem está tentando roubar algo da sua casa, você tem que primeiro amarrar aquele homem. Vocês precisam entender quando vocês falam. Jesus disse, quando eu falo, eu estou falando pelo Pai. Quando vocês falam, vocês estão falando através do Espírito Santo por mim. E assim tudo que vocês ligarem na terra. Então eu quero que vocês pratiquem isso. Digam: diabo, eu te repreendo. Diabo, eu te amarro. Tira tuas mãos da minha família, dos meus filhos, do meu corpo, das minhas finanças. Eu te amarro. Em nome, pelo sangue de Jesus. Vocês creem nisso? Deixa eu fechar com isso. Essa é a forma como nós vivemos. Eu amarro o diabo. A primeira coisa que eu faço quando oro é eu o adoro. A próxima coisa que eu faço é amarrar o diabo. Tis vai entrar para o tratamento, eu digo: diabo, eu te amarro em nome de Jesus. Pai, eu desato bênção divina, sabedoria divina. E o diabo vem dizer: quem você pensa que é? Eu fico tipo: fico feliz que você perguntou. Pelo sangue de Jesus, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Amarro tudo. Vocês têm que fazer. Vocês estão comigo nisso? Eu estou dizendo a vocês, é um estilo de vida. Eu passei 7 minutos a mais, mas vale a pena. O diabo não quer que vocês saibam quem vocês são. Vocês não são pecadores salvos pela graça. Isso é o que vocês eram. Vocês são co-herdeiros com Cristo Jesus. E aonde quer que vocês forem, digam a eles: o reino dos céus está de pé bem onde eu estou, por causa do nome e do sangue de Jesus Cristo. Amém. Deem ao Senhor uma oferta de palmas. Nós amamos vocês. Deus abençoe vocês. Venham na noite de quarta-feira, filhos de Deus. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.